Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus por mais um dia na casa do Pai. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Dr. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 5. Amém? Dr. Lucas, capítulo de número 5, verso de número 5. Enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na igreja O Brasil para Cristo. Deus abençoe o pastor Adeildo, pastora Isabel e toda a igreja nesse dia. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Sou missionária itinerante, levantada para fazer a missão. É o 7º ano consecutivo fazendo a Europa. Deus tem feito maravilhas. Saímos agora de 2019 numa viagem que o Senhor fez maravilhas e sinais na Itália, em Portugal, em França, Suíça, Alemanha, Espanha. Deus tem feito maravilhas e eu creio que hoje Ele vai fazer no nosso meio neste lugar. Amém? Capítulo de número 5, verso 5. Me acompanhe na tua Bíblia, você que encontrou. Diz assim a palavra nesse dia: Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Amém? Pode deixar a tua Bíblia aí no teu colo, em nome do Senhor. Eu quero dar um tema para essa mensagem nesse dia. Eu quero liberar uma palavra. O título, o capítulo já diz que é a pesca maravilhosa. Eu quero que você agora creia que tem uma palavra verbal, uma palavra profética que vai te conduzir a você viver a maior pesca da tua vida. Existe uma pesca miraculosa, pesca maravilhosa, e é nela que nós vamos nos concentrar hoje para viver o sobrenatural de Deus sobre nós. Amém? Sou missionária itinerante, Paloma Fonseca. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Wagner Pedroso, e pastora Letícia, que está ali agora em Portugal, na Ademave de Carcavelos de Almada. Deus abençoe Portugal, Deus abençoe a nossa igreja. Amém, pastor? Também louvar a Deus pelo nosso presidente, pastor Antônio Dionísio, ali da ADM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe nosso ministério. Amém? Você está sendo agora desafiado a viver a maior pesca da sua vida. Glória a Deus. Prestem bem atenção nesse dia. Capítulo de número 5 do Evangelho de Dr. Lucas. Agora nós vemos aqui o evangelista, o discípulo, ele fala a respeito de uma pesca maravilhosa. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesse dia. Quem é que não gosta aqui de um peixe assado? Quem é que não gosta de um peixe cozido? Um peixe bem suculento, um molho? Nós gostamos, né? O peixe, ele entra aí nas culinárias como um prato que traz muita saúde para o nosso corpo. Na Europa se tem peixes, pessoas gostam de peixe grelhado, assado, enfim, um peixe é muito bom, não é? Por que eu estou querendo dizer isso aqui para você entender? A palavra fala aqui agora, pescadores como Simão. Ele era um homem que foi habilitado, um homem de pesca, um homem que sabia quando o mar estava para peixe e quando o mar não estava. Simão é do tipo de pescador que sabe qual é a espécie de peixe que dá em água salgada e em água doce. Um homem gabaritado, um homem que sabia o dia e a hora, um homem que conhecia aquilo que fazia com maestria, um homem de habilidades em sua pesca. Assim como nós temos pessoas aqui nesse dia que você faz a sua filmagem e faz com excelência, você é um fotógrafo e faz com qualidade. Pessoas que são mecânicos, ou seja, a partir do momento que nós temos essas pessoas, esses profissionais que eles se destacam na sua área, quando o teu carro quebra, você já diz, olha, leva em determinado lugar, porque você sabe que o seu escapamento vai estar top. Não é assim? Pedro, ele se destaca naquele tempo como o pescador, juntamente com os outros discípulos que também, alguns eram criadores de tenda, mas outros também eram pescadores, homens que faziam o que fazia e fazia muito bem. Só que a palavra fala que teve um dia na vida de Pedro, que mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo total conhecimento, autonomia, nada aconteceu. Esses dias acontecem na minha vida e na sua vida para mostrar que a pesca ainda tem o direito de acontecer, porque quando eu quebro e eu falho, Deus continua sendo Deus. Eu quero que você entenda nesse dia que você está prestes a viver a maior pesca da sua vida. A primeira instância que esse capítulo aqui vai me trazer
a revelação é que essa pesca, espiritualmente falando, é uma pesca de salvação. Deus quer usar você, ministro, jovem, pregador do evangelho, pastor, para que as redes venham ser lançadas, aleluia, e que no lançar dessa rede, os peixes, que são as almas, eles possam chegar nesse altar para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A primeira instância que eu vejo é na condição espiritual. As nossas redes, elas são lançadas profeticamente e vai alcançar pessoas para aceitar a Jesus como seu Salvador. Mas já na segunda instância, eu quero entender que essa pesca também significa uma situação financeira, porque Pedro trabalhava, Pedro ele se lançou, Pedro ele se dedicou, e naquele dia, após uma grande frustração, aleluia, ele viveu a maior pesca da vida dele. Eu quero te trazer a existência nesse dia, ao seu coração, à sua alma. Quero que você aquete a sua alma no Senhor, porque depois de uma grande frustração, ou num dia onde tudo deu errado, você está mais perto de viver o sobrenatural na sua vida, e esse sobrenatural é hoje, amém? Então declara aí no seu coração: eu viverei a pesca maravilhosa na minha vida. Declara de todo o teu coração, porque Jesus vai te encontrar nessa trajetória, e o milagre será testificado para a glória e honra do nome dele, amém? Missionário, como é que eu faço então para, como Simão, depois de uma frustração, depois de um dia de trabalho, aonde eu fiz de tudo, e mesmo eu fazendo de tudo, frustrou, falhou? Vamos lá, capítulo de número 5 de Dr. Lucas, verso de número 1 diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, estava ele junto ao lago de Genezaré para ouvir a palavra de Deus, amém? Prestem bem atenção, em nome de Jesus. Jesus agora ele está curando, renovando. O ministério do Cristo, eu quero crer que foi sinais e maravilhas. Jesus ele veio, curou, ressuscitou, e ele ainda vive, está no nosso meio, ele continua fazendo sinais. Mas o Cristo, em sua condição humana, em 100% homem, 100% Deus aqui na terra, ele ressuscitou, ele curou, ele era o homem dos sinais, dos milagres. Ele era e ele é o homem dos sinais. Mas eu quero entender que o ministério do Cristo também foi ensinar. Você vê que nos evangelhos agora, Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos sinóticos, eles trazem para nós agora um período em que Jesus ele ensina. Jesus ele está nas suas EBDs e ele fala a respeito da pregação do reino dos céus, e ele usa as parábolas para ele alcançar o coração do ser humano. E você vê o ministério do Cristo agora no ensino. Ele é o mestre, ele é o teólogo, ele é o professor, ele é aquele que começa agora a trazer um ensinamento para o povo. Eu creio nesse ministério do Cristo. E a Bíblia diz agora que no capítulo de número 5, verso de número 1, ele continua na sua EBD, ele continua nos seus ensinos, ele continua falando que o Pai, ele tem um céu reservado para mim e para você. Agora, o que mais me choca aqui, o que mais me desperta nesse dia, é que quando Jesus ele está dando o melhor de si, quando Jesus ele agora ele está pregando, ele está lançando a palavra para a multidão que agora está cercando ele, a mesma multidão que ouve é a mesma multidão que atrapalha, a mesma multidão que recebe, é a mesma multidão que pisa no pé dele, porque a Bíblia diz, Lucas falando que a multidão aperta a vida dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que vai viver a maior pesca da sua vida, você que tem colocado a sua vida diante da presença do Senhor, você precisa entender uma coisa: é no momento que mais você desempenha o seu melhor que as opressões elas vêm, que os apertos no nosso pé, aquela pessoa que pisa no seu calo, ela parece contraditório e parece até mesmo um tempo de ingratidão, porque como que eu posso pregar uma palavra que dá vida e a mesma pessoa que está ouvindo a palavra ela me atrapalhar? É no momento em que você está trabalhando no seu trabalho e você está dando o seu melhor no seu ambiente de trabalho, que existem pessoas que te apertam com uma palavra negativa, a pessoa te aperta,
aleluia, e começa a te atrapalhar. Mas eu venho aqui nesse dia como um profeta do Senhor a liberar uma palavra sobre você, para você suportar as pressões, para você suportar a multidão. Existem pessoas que estão aqui que a sua multidão não é nem 10 pessoas, mas a sua multidão às vezes é uma pessoa, que no momento em que você está limpando a casa a pessoa te atrapalha, que no momento em que você está trazendo um sermão, o inimigo ele começa ali vir a querer te oprimir. Às vezes a sua multidão é o teu marido que ainda não aceitou a Jesus e não entende o porquê que você está aqui na casa dele. Às vezes a sua multidão é a sua multidão de pensamentos, lebrai a sou na candai, que começa a falar voz dizendo: você perdeu, você não tem mais jeito, não vai haver pesca na tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não quer dizer que quando Jesus ele pregava, ele não sentia a dor daqueles que pisavam no seu pé, daqueles que escoravam, aquele que atrapalhava. Não quer dizer que quando você está dando o seu melhor, em que você não sinta dores, em que você não sinta a oposição. Mas quero te dizer uma coisa nesse dia: maior do que a dor que estão me causando do lado de fora é o objetivo que eu tenho aqui dentro. O Senhor ele está seguindo e o foco dele é pregar, o foco dele é falar. Sabe por quê? A palavra que sai da boca do Cristo tinha muito mais efeito com que aquilo que causava no exterior, que estava do lado de fora. Que eu quero que você entenda uma coisa nesse dia: vai haver oposição sim, vai haver uma situação no cenário para fazer de tudo para você fechar a sua boca. Vai haver situações para você não dizimar, para você não ofertar, para você não dirigir, para você não pregar a tua palavra, para você não vencer. A multidão está nas igrejas, a multidão, onde ela está, missionária? Em todos os lugares. A multidão ela é composta de pessoas que não têm o mesmo nível de fé que você tem. E Cristo ele dizia assim: olha, tá doendo o meu pé, mas eu não vou deixar de pregar, porque a dor que eu estou sentindo é menor do que a autoridade, do que a graça que eu estou aqui dentro de liberar essa palavra. O sermão dele não parou, e eu declaro hoje na tua vida: a tua palavra não vai parar, o teu casamento não vai parar, meu irmão, a igreja do Senhor não vai parar. Não vai parar os teus projetos no Senhor. Suporta o pisar da multidão, suporta as pressões. A Bíblia diz assim que a multidão aperta ele. O que é que está te apertando? Qual é a palavra que está apertando hoje o teu ministério? Qual é a situação? Você já viu quando eu e você coloca um sapato apertado? É terrível. As mulheres, nós somos mulheres e as mulheres nunca dão o braço a torcer. E mesmo as pequenininhas como eu, elas gostam de ser grande. Eu fingi que é grande. E quando nós colocamos um sapato, e nós chegamos naquele lugar e a pessoa diz mesmo assim: olha, mas como você está bonita, que salto bonito. E nós falamos: mas se o teu dedo falasse o aperto que está lá embaixo, minha filha, você estava frita. Se o teu dedo tivesse boca, ele ia confessar, ia falar que existe um aperto ali embaixo. Mas nós nos apertamos num sapato para estar bem, estar fina, estar bonita e entrar em determinados lugares. E você suporta, porque você tem uma postura para mostrar. Não é assim? É só um exemplo para você entender. As pressões ela vem. Existem pessoas que dentro da sua casa, elas estão sendo levadas a orar, a interceder por vidas que ainda vão aceitar Jesus. Oh, glória a Deus. E nesse momento em que você mais está sendo usado na intercessão, vem um aperto da família, vem um aperto de situações. Mas eu te convido a não paralisar. Não deixa a multidão te paralisar. Persista, o teu alvo é maior. Cristo tinha o alvo, aleluia, de propagar a palavra do Pai, de trazer sinais na terra, labracandarabaxéia. Você tem um alvo nesse dia, e o seu alvo é maior do que toda a dor que lhe causarem. Pessoas que estão aqui que foram frustradas ministerialmente, pessoas que estão aqui que quebraram financeiramente. Veio o aperto das dívidas. Veio um aperto agora de você olhar e falar assim: e agora como é que eu vou sobreviver? Mas se o Senhor permaneceu, foi porque Ele não deixou o barulho de fora calar a voz que estava aqui dentro. Louvado seja Deus. Não permita que o barulho da multidão, ou que as pressões da multidão venha paralisar o que está dentro de você. Porque isso não quer dizer que o Pai não viu a dor dele. Sabe de uma coisa? Recebe a unção que cura hoje a tua alma nesse dia. Permita que o bálsamo de Gileade, ele venha ser derramado sobre você. Deus sabe que você
está ferido, está machucado, mas que você não parou de crer, que você não parou de trabalhar, que você não parou de acreditar que mesmo no meio de crises, o céu não está em crise, o céu não paralisa, aleluia. Tudo pode estar paralisado ao seu redor. Você pode estar numa questão agora em que você esteja machucado, mas isso não quer dizer que o céu ele parou de te ouvir. Recebe cura no teu emocional, recebe cura na tua vida, porque Deus é poderoso para te sarar, amém? Então uma coisa eu quero entender aqui, que o aperto da multidão, que o apertar das circunstâncias ao meu redor não vai fazer eu paralisar, muito pelo contrário, há um eco aqui dentro que é maior do que toda circunstância que está em volta. Prossiga. Capítulo de número 5, verso de número 3, olha o que diz aqui a palavra, igreja. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, em um dos barcos, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões, amém? A Bíblia diz que Simão agora ele vai para o mar, e ele vai como de costume, como que de praxe, pescar peixes. Só que a Bíblia diz assim que ele teve naquele dia uma frustração, porque ele lançou a rede inúmeras vezes, e aquele dia não foi um dia para pesca, o mar não estava legal. E quando a palavra diz assim, que agora ele coloca o seu barco para ele chegar naquela margem, ao cabo que Simão ele emparelha ali o seu barco, Jesus ele entra. E quando Jesus ele entra no barco de Simão, ele pede para ele afastar uma distância da multidão, e ele continua pregando para a multidão, ele continua falando para as pessoas que estão ali. Olha que interessante aqui, existem momentos que nós temos o Senhor do nosso lado, e parece que Ele vai liberar aquele milagre naquele dia, mas nós vemos que o Senhor está conosco, nós sentimos a presença dEle, nós falamos, Deus, é agora que vai acontecer, mas parece que os olhos do Senhor estão voltados ainda para alguém, e alguém precisa receber. Eu quero que você entenda uma coisa nesse dia, e é momento de você se alegrar. Deus ele já entrou no teu barco, Deus ele já entrou na tua vida, mas se você está vendo que os olhos dele estão focados em outro alguém, é porque esse alguém chegou no limite dele. Mas não frustre o seu coração se a porta de alguém abriu primeiro que a sua. Não frustre, aleluia, o seu coração se a unção, se o chamado, se a agenda de alguém já aconteceu e a sua ainda não. Sabe por quê? Ele está liberando uma palavra na vida de alguém, mas na sua vida ele já entrou, no seu barco ele está. Ele está do teu lado, você não está só. Mas essa palavra aqui agora, ela vai me trazer um tempo de reflexão, porque quando Cristo agora ele pede para que Simão ele venha se afastar da multidão, outra tradução da Bíblia vai dizer que ele pede para se afastar da terra. E aí que eu quero entender uma coisa forte aqui, uma revelação que o Senhor nos dá nesse dia. Deus está querendo mostrar agora sobre Simão da seguinte maneira: Simão, quando eu chego no teu barco, é necessário que você venha se afastar de tudo aquilo que queira roubar a primazia da minha presença na sua vida. Quando Cristo, aleluia, ele pede para a igreja se afastar do pecado, é porque a presença dele não divide a glória com ninguém. Afastar da terra é eu desconectar de tudo aquilo que me rouba a minha santidade, a minha presença no altar do Senhor. Eu quero te desafiar nesse dia como igreja do Senhor, para que você venha desconectar, para que você venha afastar de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que é imundo. O que Jesus está querendo dizer para Pedro da seguinte maneira: Pedro, você sabe que eu te conheço. Jesus conhece a nossa personalidade, e quando nós estudamos as personalidades, nós sabemos que existem pessoas que são sanguíneas, como Pedro, viral, uma pessoa que é forte, uma pessoa que agora ele tem sentimentos que uma hora está lá em cima, bravio, e outra hora está lá embaixo. Isso é o temperamental, uma pessoa que é sanguíneo. Mas existe também o colérico, o melancólico, o fleumático. E Pedro, quem é do tipo de Pedro, para você entender, para você se encaixar nessa palavra? Pedro é do tipo de homem que quando Jesus ele foi preso, os soldados, quando eles cercam Jesus naquele monte, Pedro tira da sua bainha, sua espada naquela mesma hora, e ele fere, ele corta a orelha daquele soldado. Você lembra dessa passagem? Pedro é um homem que faz e depois pensa. Então eu quero entender que quando Cristo ele está ali,
E ele entende que Pedro, ele tem limitações, e que se Pedro ele era o amigo do Senhor e é aquele que preservava pela vida do Cristo, e Pedro ele ia entender que a mesma multidão que está recebendo de Deus está atrapalhando Deus. É como se Jesus pensasse assim: olha, eu sei que Pedro, se estiver muito perto da multidão, alguma coisa vai acontecer. Eu sei quem é Pedro, eu sei o temperamento de Pedro, eu sei que ele não vai aguentar. Então faz o seguinte: já que eu sei, aleluia, o homem que você é, já que eu sei as tuas falhas, eu sei a sua limitação, vamos fazer o seguinte: se afasta daquilo que pode jogar você para baixo, porque a distância, aleluia, que você faz do pecado te torna forte na presença de Deus. É como se o Senhor virasse para Pedro e dissesse assim: olha, se eu ficar muito perto aqui da multidão juntamente com você, você vai se desestabilizar. Você não vai aguentar vendo que eu estou pregando e tem alguém me atrapalhando, tem alguém aqui que não crê, tem alguém me oprimindo. Então faz o seguinte: coloca o barco mais para longe, porque você precisa estar longe dessa situação. Eu te desafio como igreja do Senhor. Jovem, você tem autonomia, você tem coragem de se afastar hoje de tudo aquilo que te tira da presença de Deus. É momento de você pegar o nosso barco, aleluia, e nos afastarmos. Eu te convido a você afastar hoje do pecado. Eu te convido a você se afastar hoje da pornografia, da fornicação. Eu te convido a você se afastar de tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Você tem coragem, minha irmã, de se afastar hoje de toda a contenda? Deus está nos convidando nesse dia a afastar o nosso barco, porque Ele já entrou, Ele não divide a sua glória com ninguém. Sabe o que eu quero entender nesse dia? Essa palavra é para chacoalhar a nossa alma. Sabe por quê? Porque uma vez que o Senhor entrou no meu barco, do meu ministério, eu não consigo entender como alguns pregadores, alguns missionários, ou seja, ministros do evangelho, eles conseguem dizer que Deus está no barco da vida deles, que Deus entrou no barco do chamado deles. Só que no barco deles eles colocam aquilo que eles querem. Halabraia, sona, candarabachai. Deus está nos comissionando nesse dia a afastar. Quer viver experiência com Deus? Desliga do natural e vem viver o sobrenatural. Desliga da terra. É como se o Senhor falasse assim: olha, desliga do horizontal. Quer ser batizado, quer ser cheio da minha presença, quer ser cheio da minha glória? Se desliga, se afasta. Olha, no momento de mais crescimento na vida de alguém, é quando esse alguém coloca dentro do quarto dele e pega os seus livros de faculdade e vai estudar. E você se afasta da pizza com seus amigos, você se afasta da Netflix. Não que não seja mal, muito pelo contrário, é bom você estar num ciclo de amizade, mas todo momento de crescimento da vida de alguém é no momento onde você entra e você tem ali na sua reserva, ou quando você ora, quando você estuda, e às vezes você está vivendo esse momento de afastar. O sábio Salomão, ele disse assim: ei, há momento de abraçar, mas há momento de afastar-se de abraçar. E esse momento, nessa crise que nós estamos vivendo, é o momento onde nós estamos sendo privados do nosso abraço. Mas é nesse momento que eu não tenho aquele calor humano, que eu não tenho aquele calor presencial do brasileiro, seja de quem for, de um amigo, mas a presença do Espírito está lá. Oh, glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo assim para Simão: Simão, você está preparado para se afastar um pouco? Você está preparado para as críticas que virão? Porque quando você se afastar de certos ciclos de amizade, quando você se afastar do pecado, alguns não vão entender e vão querer criticar você. Só que é nesse momento em que você se afasta de tudo aquilo que parece ser natural, você está preparado para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Pedro se afasta, aleluia, das pessoas em questão ali de carne, de presença, de corpo, mas ele começa a se achegar em um equilíbrio e uma maturidade de fé tremenda na vida dele. Eu quero liberar uma coisa na tua vida nesse dia. Do que você precisa se afastar? Será que você precisa se afastar daquele pecado de estimação que você traz até os dias de hoje? Será que você precisa se afastar, aleluia, de pessoas, de ciclos de amizades? Existem pessoas que elas se diminuem para ela caber dentro de um ciclo de amizade. Eu quero dizer uma coisa para você: quem ama você vai amar pelo que você é e não pelo que você tem. Você não precisa mais
ter medo de sair de um ciclo de amizade. Século 21, as pessoas, elas são aquelas pessoas que fazem amizades, mas de acordo com aquilo que você tem, com a fama que você tem, com o número de seguidores que você tem. Esse é o século 21. Isso é a propagação que o mundo está fazendo. E as pessoas agora, elas têm medo de sair, de se afastar, porque eu preciso ter uma bolsa como da Louis Vuitton, porque alguém tem assim. Não, eu preciso usar tal salto, eu preciso ser aquela pessoa que tem tal calça, ou então meu carro tem que ser esse. E aí você começa a se diminuir para você caber dentro de um ciclo de amizade. Ou existem pessoas que começam a se inchar, começam a fazer uma imagem daquilo que não é, porque elas têm medo de afastar. Simão teve que ter uma atitude de afastar da multidão naquela hora, de afastar da terra. Só que eu quero dizer para você, quanto mais você se afasta do mundo, quanto mais você se afasta do pecado, mais você tem um tempo de sobrenatural. Ele estava saindo da horizontal, Lebraia, Súvia, na Candarabaxéia, para viver um tempo de vertical, um tempo de sobrenatural na presença do Senhor. Está na hora de você afastar de nós tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Coloque a mão no seu coração nesse dia, você que está ouvindo essa mensagem, e pede para Deus te dar graça e coragem para você se afastar hoje das conversas paralelas no WhatsApp, para você hoje se afastar dessa cantada barata, para você se afastar hoje daquele que não está na mesma visão do que você, porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Muito pelo contrário, não, porque um quer um lado, outro quer outra situação. Não pode andar duas pessoas agora em dois focos diferentes. Isso não pode acontecer. Mas quando você perde esse medo e você sabe aquele que entrou na tua casa, aquele que entrou no seu coração, aquele que entrou na sua vida, você não tem, aleluia, medo de se despedir. Aleluia, Jesus, Ele está despedindo da multidão e Ele está nos convidando: despede aquilo que está sugando você, despede daquilo que está querendo roubar o foco, roubar a tua meta. Existem pessoas que estão me ouvindo que, como Simão, a meta dele era ter uma pesca maravilhosa em mais um dia. Qual é a tua meta nesse dia? Missionário, a minha meta é eu ser o pregador da palavra. Então se afasta de tudo aquilo que mina a tua unção, aquilo que vem a roubar o projeto de Deus na tua vida. Missionário, o meu foco nesse dia é ser um pai de família, o melhor esposo, a esposa, a mãe. Essa palavra é para você. Se afasta de tudo aquilo que queira roubar o teu caráter, roubar a pessoa que você é, o profissional que você é. Porque quando você está preparado para você dar tchau para tudo aquilo que rouba a pessoa que você é, você está preparado para seguir e ser a melhor pessoa que Deus tem a levantar. Recebe aí em nome de Jesus. E se afastar não é fácil, não é? Nós vivemos num tempo agora de ciclos de amizades, que graças a Deus que as mídias nesse último tempo, ela é aquela que façam que as saudades elas venham diminuir. Porque através do Instagram, Facebook, WhatsApp, você está longe a quilômetros de alguém, mas você pela câmera você vê a pessoa e você vê que nisso daí você está longe, afastado, mas está perto. Jesus queria mostrar para Simão assim: olha, você precisa se afastar do natural para você viver o sobrenatural. Não tem como você, no mesmo barco que você esteja com Deus, para viver o sobrenatural, você viver uma vida de totalmente naturalidade com Deus. Ou é milagre ou é milagre, e Ele tem esse milagre para fazer na tua vida. Então se afasta aí, amém? Capítulo de número 5, verso ainda de número 5, olha o que diz: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Amém? Aí vai chegar uma condição da seguinte maneira. Primeira coisa que eu entendo é que a multidão me aperta, mas eu não paraliso. A opressão e o barulho de fora não pode calar o foco aqui dentro. Segunda coisa que eu entendo é o que eu preciso imediatamente me afastar de tudo aquilo que queira afundar o meu barco, do pecado, da hipocrisia, seja o que for que nos desfigura na imagem de servos do Senhor. A terceira coisa aqui que acontece é que agora Simão, ele é compelido pela voz do Cristo, quando ele diz assim para ele: olha, volta para o mar
e lança a tua rede sobre as águas. Eu quero entender uma coisa aqui tremenda nesse versículo de número 5, que ele fala assim para Jesus: mas Jesus, mestre, eu pesquei, eu tentei a madrugada toda, o tempo todo, eu lancei, eu não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Que palavra é essa aqui que Pedro ele vai trazendo para nós aqui como reflexão? É uma promessa verbal. A palavra no dicionário comum da língua portuguesa significa promessa verbal. Quando Deus ele libera uma palavra na minha, liberando uma palavra de vida na tua história nessa noite. Ele disse assim: eu fui, eu tentei, nada aconteceu, mas sobre a tua palavra eu vou novamente, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. O que eu quero entender aqui nesse dia? Olha só que coisa mais interessante. Mesmo Simão sendo um homem capacitado, mesmo Simão sendo um homem gabaritado, mesmo sendo Simão, como eu disse a princípio, um homem que sabia quando o mar estava para peixe ou não, ele obedece à voz do Senhor. Ele é do tipo de homem que diz assim: eu entendo, mas tem um que entende muito mais do que eu. E se ele está mandando eu prosseguir, é porque ele tem resposta para a minha vida. Deus ele não resiste um adorador, um servo, quando ele tem percepção de tudo aquilo que está acontecendo, mas ele coloca a palavra do Senhor em primeira instância, e ele vai dizendo assim: eu não posso, mas ele pode. Eu não tenho, mas ele tem. Eu não curo, mas ele já liberou a cura. Aleluia. Deus ele quer que nós possamos entender, com base nessa mensagem aqui, que Pedro ele dá um show de homem que obedece. Ele dá um show de humildade. Aleluia. Pedro é do tipo de homem que diz assim: olha, eu vou obedecer, porque aquele que manda no cardume, aquele que manda no peixe, ele já liberou uma palavra profética aqui. A palavra diz assim lá em Gênesis: e criou o Senhor os céus e a terra, e tudo que ele criou foi bom. Ele criou os céus e a terra, suas criaturas, em 6 dias, e no 7º ele descansou. Aí eu começo a entender que agora aquele que manda nos cardume, aquele que manda no peixe, isso vai até para eu e você entender. Mas será se peixe tem ouvido? Eu não sei. Mas aonde eles estavam, eles ouviram a voz do Senhor. A sua prova, a sua necessidade pode não ter ouvido, mas quem é que resiste à voz quando ele ecoa, quando ele manda, quando ele determina? Nem morto, até morto, quando ouve a voz do Senhor. Lázaro, capítulo de número 11 do Evangelho de João. Lázaro ele estava dentro de um sepulcro, já estava preso, já estava morto. E a Bíblia diz que mesmo Lázaro estando lá, eu quero partilhar porque eu começo a imaginar agora para uma situação que está morta. Deus está querendo dizer assim: Pedro, o que não tem vida, o que não estava te obedecendo, vai obedecer a mim. Ei, igreja, o que você não consegue na força do seu grito, a voz mansa do Senhor, ele gera um milagre na tua vida. Parece que eu consigo agora me transpor sobre a vida e os pensamentos de Lázaro, porque Lázaro agora ele é aquela pessoa que está ali morto. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos voltar o relógio aí. A Bíblia diz que Lázaro ele era amigo de Jesus. Jesus era amigo da família de Lázaro. Ele amava Lázaro, ele era amigo de Marta e de Maria. Agora eu quero que você pense como que as coisas elas acontecem na nossa vida, e que para alguns que estão aqui você diz assim: acabou, não tem jeito, meu casamento acabou, a minha chamada afundou no mar. Aleluia. Mas não é o fim. A palavra fala que eu consigo me transpor para o local, e eu imagino quando Lázaro estava com os primeiros dias de crise, os primeiros dias de enfermidade, e Lázaro começa a tossir, Lázaro começa a vir com aquela gripe terrível. Lázaro começa agora a ser, quem sabe, Lázaro foi acometido pelo coronavírus que havia nos dias de hoje. Lázaro agora está enfermo, e Lázaro ele começa a piorar. E na hora que Lázaro começa a piorar, eu quero crer que ele começa a falar assim: eu estou ficando ruim, está piorando, mas eu sei que Jesus ele vai vir. E a Bíblia diz assim que Jesus não vem. E de repente então Marta e Maria começam a fazer aquele chá, porque é assim, quando você vê o seu filho que está numa situação onde pode estar na beira da morte, você começa a orar, a aconselhar, você começa a criar situações para mudar aquele quadro. Então eu começo a imaginar Maria e Marta fazendo chá para ele, chá poderoso. Começa agora a cuidar de Lázaro, remédios,
medicina, começa a usar meios para que Lázaro venha melhorar. E Lázaro não melhora, ele piora. Eu começo a imaginar aquele cenário, Maria dizendo assim: vamos fazer o seguinte, manda Jesus ele vir então, porque se o Senhor chegar aqui, alguma coisa vai acontecer na vida de Lázaro, ele é amigo dele, ele tem que vir. Mas ela vê que Jesus não está chegando, Jesus ele não vem, e daqui a pouco então a saúde, a imunidade de Lázaro cai lá no chão, Lázaro piora. Não é assim que você está se sentindo? Você está dizendo assim: parece que eu estou só piorando, parece que esse negócio vai afundar, e cadê Deus? Cadê o Senhor? Ele disse que me ama, ele disse que é meu amigo. E parece que eu imagino agora Lázaro dentro da sua casa, no seu quarto, em cima da sua cama, deitado, queimando de febre, vendo que talvez uma tuberculose alcançou a vida dele, agora que uma enfermidade de morte. E a cada vez que Maria ou Marta bate na porta do seu quarto, aleluia, o coração de Lázaro parece agora bombar, dizendo: é Jesus, Jesus chegou. Mas a Bíblia diz que Jesus não chegou, aleluia, louvado seja Deus. E quando Lázaro agora está nos últimos tempos, agora onde ele está com vida, ele dá os seus suspiros, e na sua espera, Jesus não chega, e Lázaro ele morre. E quando Lázaro agora ele morre, não para por aí. E como todo pregador que vê uma mensagem e começa a entrar, começa a navegar naquilo, eu começo a pensar: de que maneira seria se naquele dia, como que vai ser naquele dia quando Jesus ele vir e o Pai vir e haver aquele julgamento diante dos céus? Imagine que agora Lázaro, ele é chamado para contar essa situação. Eu imagino Lázaro dizendo assim: olha, eu esperei, eu me frustrei, porque enquanto eu estava vivo, ele não veio. Mas eu não sei o que houve, mas em uma situação eu estava morto, mas mesmo morto, eu ouvi a voz dele me chamando, e gritou para mim, não só chamou, mas gritou: Lázaro, vem para fora. Eu começo a imaginar que nessa situação onde Lázaro chegou a morrer, Jesus chegou para dizer assim: olha, a morte você conheceu, mas a vida, ela vem das minhas mãos. Ou seja, quando Deus ele deu ordem àqueles peixes, ele estava dizendo assim: Simão, você precisa entender, quando eu dou ordem para os peixes, eles me obedecem. Quando eu dou ordem para essa porta se abre. Quando eu dou ordem para a libertação, para a cura, nada pode abalar, nada pode fugir da minha voz, porque quando eu falo, a terra se abala. Aleluia, recebe nesse dia essa palavra na sua vida, porque a voz de Deus, ela está invadindo nações, está invadindo, aleluia, louvado seja Deus, congressos, altares, pessoas e lugares. Pedro ele se disponibilizou e entendeu: eu sei, mas ele sabe muito mais do que eu. E a Bíblia diz que ele foi, e no versículo de número 5 ainda, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Agora olha só, que coisa interessante. Eu disse que no começo dessa mensagem, essa palavra em primeira instância, ela tem uma direção espiritual, porque Simão é a igreja, Simão são os missionários, Simão é você, irmã, você, mãe, você, pai, que está buscando as almas, está clamando pela vida de alguém. O peixe é aquele teu filho, a tua filha. O peixe é aquele que está no paganismo. O peixe é aquele que está em religiões, mas que vão aceitar o nome do Senhor. O peixe são as almas que precisam se achegar nesse altar, e chegarão, porque tem Simão que vai saber que na sua fraqueza o Senhor fará ele forte no meio dessa pesca. Agora, em segunda instância que eu disse, essa palavra ela vem trazer aqui uma direção financeira. Por que financeira? Entenda uma coisa nesse dia: a multiplicação ela está ligada à matemática. A multiplicação ela significa aqui essa pesca maravilhosa. Por que multiplicação? Porque nessa pesca Pedro ele viveu uma experiência aonde os peixes na sua pesca foi num número tão grande que teve que parelhar outro barco para aparar a pesca. Irmão, foi muito peixe, foi
Foi uma pesca maravilhosíssima, como diz aqui Lucas, no Evangelho do Senhor Jesus. Então, com base nisso, eu quero entender uma coisa. Na vida financeira de alguém, é como uma matemática. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 5, 25. Não é? Tem algum falando ali. 5 vezes 5, 25. 10 vezes 10, 100. Agora, e 0 vezes 0? É nada. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes. Me explique o que você quer dizer isso nessa matemática. Entenda uma coisa. O princípio de matemática, o princípio de multiplicação na vida de alguém. Quando eu lanço nada, não vai haver nada. Quando eu não planto nada, eu não vou colher nada. Quando eu não dizimo, quando eu não oferto nada, não vai haver colheita, não vai haver. Agora, o que Pedro ele tem na mão? A única ferramenta que Pedro tem para lançar é a rede. Entenda uma coisa nesse dia. Não é porque Pedro tem peixe e vai lançar peixe para vir peixe, não é isso. Agora entenda que quando Pedro ele é capaz de lançar a rede, ele solta ali, ele entrega no mar, ele manda a rede no mar, ele está soltando, ele está liberando, aleluia, ele está lançando. E quando Pedro ele abre mão do natural daquela rede para lançar, o retorno é muito maior, porque é uma pesca que vem muitos peixes naquela rede. Deixa eu dizer uma coisa para você nesse dia. Você que tem a sua empresa, você que vive da sua renda, você que tem o seu ambiente de trabalho, você que é empresário, você que tem sede de pregar a palavra e ganhar almas, é quanto mais você se lança, que maior será o seu retorno. É quanto mais você abre mão do seu tempo, você abre mão, aleluia, do seu conhecimento. Quanto mais você abre mão, quanto mais você lança, mais retorno vai vir. Eu nunca vi alguém que se lançou tanto que ficou numa reserva menor. Muito pelo contrário, é quanto mais você entrega, é quanto mais você dizima, é quanto mais você oferta, é quanto mais você libera um abraço, libera uma palavra profética na vida de alguém. Meu irmão, você não está perdendo, você está granjeando. Simão ele soltou, aleluia. Solta a rede hoje. Solta a rede. O que é que você precisa lançar nesse mar? Ah, mas o mar da minha vida missionária eu não consigo ver, eu não consigo perceber. Parece que hoje não tem pesca, parece que hoje todo o meu conhecimento não valeu a pena. Parece que eu estou pregando e nada está acontecendo. Parece que eu tento dirigir esse carro e eu não consigo. Solta, solta. Você precisa soltar a rede, você precisa lançar a tua ansiedade. Como mesmo Pedro vai dizer em suas cartas, toda a tua ansiedade tem que ser lançada nesse altar, na presença de Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele a sua ansiedade, lança sobre Ele a sua preocupação. Entrega, abre mão. O teu dízimo não é para estar guardado na tua carteira, é para estar na salva, na presença de Deus, na casa do Pai. A tua oferta, ela precisa cair na terra boa, para ela produzir 1 por 30, 60, 100 vezes mais. É dando que se recebe, é liberando que Deus derrama sobre mim. De graça eu recebo, de graça eu dou, porque essa é a palavra do Pai. Mas Ele teve que liberar, Ele teve que abrir mão daquilo. Libera hoje, libera eu hoje. Abre mão, abre mão, abre mão hoje dessa timidez, abre mão hoje dessa hipocrisia que está dentro de você. Abre mão, seja capaz de liberar, de lançar, porque no mar, o mar já tem dono, no mar já tem alguém que manda no mar, manda no oceano, manda nos peixes, aleluia. Pega a tua rede assim, ó, pela fé, pega a tua rede, pega a coragem hoje que você tem, em nome de Jesus. Pega a tua rede. Quem sabe a tua rede hoje é a fé, para você dizer assim: Senhor, eu creio. Até agora eu tenho orado por esse menino, ele não se converteu, mas eu vou lançar a rede mais uma vez. Senhor, eu sei que essa porta ainda não se abriu, mas o Senhor está mandando. Eu vou lançar minha fé mais uma vez, eu vou lançar meu jejum, eu vou lançar uma palavra profética, aleluia. Quando você pega a rede assim, você sente ela, ó. Sente a sua rede, e no 3 eu vou contar e você vai soltar. 1, 2, 3, lança a tua rede no mar, porque o homem que manda no mar já está sobre ela, aleluia. E a Bíblia diz que Pedro, ele lançou, versículo de número 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los.
e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vale ou não vale a pena você se quebrar para você ver um sobrenatural? Ser quebrado nos nossos conhecimentos dói. Ser quebrado, ser agora exposto às nossas capacitações, a nossa teologia, a nossa ética, os nossos conhecimentos, mesmo quando eu coloco eles em prática e quando tudo dá errado ou não acontece, isso quebra o ser humano. Missionária, porque nós somos orgulhosos? Não é por isso, mas é porque a condição humana, se eu tenho autonomia para trabalhar em determinadas coisas, eu entendo daquilo que eu estou falando. E mesmo eu tomando as medidas, e quando não acontece, eu fico me perguntando, mas por que não aconteceu? Por que isso não houve? Mas quando isso acontece, quando você vive num dia de frustração, nunca se esqueça disso, você está mais perto de acontecer o sobrenatural. Um dia de escassez não se compara com um dia de multiplicação que te aguarda no amanhecer. Um dia, aleluia, labraia, súvia, na candarai, um dia onde tudo deu errado, não se compara com um dia que te aguarda, onde Deus está com você no barco e vai ministrar a maior pesca da sua vida. Eu quero crer que com base nessa palavra aqui, quando Pedro ele está ali, o que acontece agora aqui nesse versículo é que quando ele sente o peso da rede, você lançou, não lançou? A tua fé, a tua palavra profética. Agora, pela fé, tenta sentir o peso dessa rede. Tenta sentir o teu milagre, o peso do teu milagre. Quando você alcança, ele fala assim, não, essa é minha carteira de habilitação, não, essa é a minha faculdade, não, esse aqui é o meu passaporte, e as nações que estão me aguardando no nome do Senhor. Quando ele sente aquele peso, ele fica preocupado. Agora, a Bíblia não diz, mas eu quero conjecturar da seguinte maneira. Entende uma coisa nesse dia? Pedro não era o único pescador. Não existe somente um sonoplasta, não existe somente um cameraman, não existe somente um fotógrafo, não existe somente um mecânico, um missionário. Vivemos num mundo onde, infelizmente, muitos vivem naquela questão da concorrência. E até mesmo falando a respeito de vida profissional, existem concorrências. As marcas, elas já estão separadas no mercado de um determinado alimento. Um leite, por exemplo, você vê a competição, você começa a ver várias marcas, porque ali é uma briga pela concorrência, não é? Missionária, isso é certo haver na igreja? De maneira nenhuma. Não deveria haver concorrências nos altares com pregadores. Existem pregadores que eles pensam que Jesus está só no barco dele, mas ele não sabe que Jesus entrou no barco de muitos outros também. Aleluia, não vai afundar. Mas eu quero entender que como a pesca para Pedro significa o seu ganha-pão, e não era somente Pedro, Simão, que era pescador. Entenda que agora naquele mar existia uma grande concorrência. Existiam aqueles que quando de longe via, olha lá, Pedro está pescando, olha lá, ó. Ele pegou tilápia agora. Olha lá, agora ali está bombando, ali está cheio de peixe. Gente, o que está fazendo? Vamos ver qual é a isca que ele está jogando. E é uma concorrência terrível. Século 21, nós estamos assim. Uma irmã que casa é uma concorrência para outra irmã que está ali há muito tempo aguardando. Parece que é uma disputa para ver aquele que vai chegar primeiro. E como eu disse numa pregação que eu já falei outras vezes pregando, que o que determina você na sua conquista não é a sua pressa, mas é a tua determinação. O milagre vai acontecer. Mas eu quero agora conjecturar da seguinte maneira, que quem estava acostumado na sua casa naqueles dias, quando a sua mãe dizia assim, Gabriel, vai buscar 1 quilo de tainha para mim. Ah, mãe, agora, poxa, eu tô aqui trabalhando, eu tenho uma filmagem para me fazer. Não, Gabriel, vai lá buscar. Tá bom, eu posso ir aonde? Vai lá no Simão. No Simão, mãe, mas o Simão é tão longe do outro lado. Vai no Simão, meu filho, porque Simão, ele pesca um peixe bom. E aí eu quero entender que naquele dia que aquele menino foi, ele só não apanhou porque a mãe dele estava de bem com a vida. Porque quando ele chega, mãe, não teve peixe. Ô Gabriel, você não foi, né? Você está me enganando, eu não acredito, Gabriel. Mãe, eu fui, eu juro.
Gabriel, você está com pressa hoje de brincar? Você está com pressa hoje de fazer o quê? Simão tem peixe todo dia. Mãe, Simão não estava lá não, a banca não estava montada hoje. Você está querendo dizer para mim que Simão hoje não teve peixe? Para de brincadeira. Existem pessoas que estão observando a minha vida e a sua vida. Existem pessoas que estão de longe, mas elas estão observando. Será que esse carro é dela mesmo? Será que essa chamada é para ele mesmo? Será que essa casa é dele mesmo? O que? Isso está acontecendo com o marido dela, com o filho dela? Nós estamos sendo observados. E o que mais dói numa geração do século 21, que existem pessoas que observam o teu dia mal e eles estão ali para te colocar de pé. Mas outro lado, a oposição, eles estão torcendo para que não haja peixe no teu barco, para que não haja milagre na tua vida. Então eu quero crer que quando Gabriel chega para a mãe dele e fala assim, não teve peixe, a mãe dele se preocupou. Não, peraí, não teve peixe, o que está acontecendo lá? E não diferente como a mãe de Gabriel, que se preocupou com os peixes que não já estavam naquela banca, os pescadores estão assim, ó, do outro lado estão dizendo assim, você viu? Simão hoje, ó, coitado. Mas ele não está falando que sabe? Porque são assim que as pessoas falam. Mas ele não falou que ele é entendido do assunto? Mas ele não falou que ele é capaz para isso? Coitado de Simão. E as pessoas que estão à volta, eu quero crer, entender que eles começam a olhar a vida de Simão de longe e eles já deduzem uma situação. Porque tem quem está de fora e quem está longe do seu problema não sabe o que acontece lá dentro do teu barco. Mas Deus, ele sabe, e já chegou. E é nesse barco que tem vitória para a sua vida. E enquanto Simão, ele está ali no dia da morte, no dia da escassez, enquanto você está vivendo um dia de desafio da sua vida, às vezes alguns já estão olhando e está dizendo assim, coitado, o casamento está quebrado, coitado, a palavra dele nem é mais como antes, coitado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o dia mal chegou, e Deus, ele permitiu que as pessoas vissem o dia da má pesca de Pedro. Porque as pessoas, quando elas veem o nosso dia de morte, dia mal, elas também vão ficar no mesmo lugar para contemplar o maior milagre de Deus sobre as nossas vidas. A palavra fala que nessa ocasião eles estavam ali, mas talvez eles descreram e olharam para Simão e falavam assim, coitado, ele se frustrou, hoje não sai nada. E Deus, na sua onisciência, ele já sonda as mentes, os corações. Ele sabia o que os outros pescadores estavam achando. Bom, se ele não pescou hoje, a pesca vai ser maior para mim. Pessoas egoístas. Deixa eu dizer para você uma coisa, no mar da vida existem pessoas que elas estão preocupadas somente com aquilo que elas estão pescando, esquecendo que o mar é para todos. Eita glória, aleluia. O mar é para todos. A tempestade, ela vem na vida de todos. Coronavírus que chega agora sobre as nações, onde muitas nações têm chorado, e às vezes uma igreja que não está prestando atenção nos últimos acontecimentos, está achando assim, não, mas no meu mar a tempestade não vai chegar. Irmão, você precisa entender uma coisa, no mar quem manda é Deus, e se for brisa é Deus, e se for tempestade é Deus, e se for agora para não ter peixe é Deus, mas se for para chegar peixe é Deus também na sua vida. O mar não é só meu e seu. Para com essa mentalidade, igreja, de achar que o dia mal só acontece na casa do ímpio, porque Salomão, ele disse assim, que há um mal que vem sobre a terra, sobre o ímpio e sobre o justo. Porém, como diz Malaquias, outra vez vereis a diferença daquele que me serve, diz o Senhor. Simão servia a Deus quando você persiste em servir ao Senhor, em acatar a voz dele e falar, Senhor, eu já fiz isso uma vez, mas se o Senhor está mandando, é porque a sua palavra é maior do que a minha, a sua palavra é já, a sua palavra é milagre. Então Simão, ele obedeceu, ele se humilhou para entender que ele foi capacitado, mas tem um que pode todas as coisas. O mar é para todos, o mar é para todos. Deus está trabalhando em massa com uma igreja que se sente egoísta, com igrejas que se diz, a minha placa é melhor, o meu altar é melhor, o meu pregador, meu nada, é tudo de Deus, e nós só somos aquilo que Deus permite nós sermos. Deus está querendo dizer assim para Simão, Simão, eu te deixo você pescar nesse mar, mas o mar é meu, e ele só vai dar peixe quando eu permitir na sua vida. Mas se você permanecer na condição de pescador, prepara, porque tem milagre para chegar na sua vida. Ele permaneceu. Então eu não sei quem é que tem tentado te desestruturar na tua vida profissional. Quem acha que aquele lugar de espaço de trabalho é só para ele. Quem acha que quem casou foi só ela. Quem acha, aleluia, que é missionário, só ele que é renomado.
Existe aí um lugar, determinado lugar, que por ética eu não posso mesmo assim falar, mas pronto, se conheciam os pregadores e missionários só porque passava por determinado lugar. E Deus, ele fez aí uma quarentena chegar no Brasil para todo mundo adorar dentro de casa, para ele falar assim, que não é o altar que santifica o servo, mas é a palavra de Deus que levanta o servo. Eu não preciso ter aquele emblema, que você sabe qual é, lá na minha capinha para dizer eu sou porque o emblema é comigo. Não, eu sou porque ele me permitiu ser. E quando o Simão ele está ali, olha o que acontece. Simão agora ele sente o peso daquele peixe. Sinta o peso da glória de Deus. Sinta o peso da chamada do Senhor. Deus está querendo mostrar para você quem você é, não no mar, mas no reino dele. Aleluia. Não quem você é no altar, mas na presença dele, no reino, no reino. E o que acontece? Aqueles que já estavam na outra margem, eles são agora, eles são submetidos agora. Eles começam a ouvir a voz de alguém gritando. E quem é que está gritando? Simão. Ei, traz mais um barco, porque a pesca foi maravilhosa e eu preciso de ajuda aqui. Pedro agora teve que pedir ajuda para aqueles que estavam do outro lado, porque o seu barco, em seu tamanho e proporção, foi pequeno diante da provisão que Deus tinha a liberar. Deixa eu dizer para você uma coisa: quem está do outro lado, palavra profética, do outro lado do Brasil, do outro lado na tua casa, quem está do outro lado vai contemplar o seu milagre. Quem está do outro lado e não está sabendo o que está acontecendo, e possa até ter te julgado, te criticado, possa até ter te condenado, o Senhor vai permitir que venha aparelhar o teu barco para ver o milagre que está sendo gerado na tua vida. Deus vai permitir com que aquele que está do outro lado, que entende que você é um profissional, um pregador, um missionário, uma mãe, um pai, um pastor, ele venha aparelhar o barco para vivenciar com você o maior milagre da tua vida. Você está preparado? A palavra fala que eles chegaram e olha como é que o barco de Pedro fica, ó. Ele fica balançando, titubeando para lá e para cá. Não tinha nem estabilidade, por causa que o peso era desproporcional. Quer dizer, quem é que pode suportar a glória de Deus? Quem é que pode aguentar quando Deus ele age de uma maneira assim? Sabe o que eu quero dizer para você nesse dia? A pesca maravilhosa vai acontecer. A pesca maravilhosa já está acontecendo na sua vida, no nome de Jesus. Recebe no teu barco, aleluia, o milagre de Deus. Recebe no teu barco. Jesus já entrou no teu barco. Jesus já está no teu quarto. Jesus já está entrando na sua aposentadoria, na mente de alguém, no seu corpo, no seu emocional. Jesus ele está entrando agora na África, na Angola, no Japão, na Austrália, na Angola, seja onde for, Portugal. Deus ele já entrou. E uma vez que ele entra no barco de alguém, nunca é para ficar calado. Eu tenho que esperar ele falar com a multidão, mas depois sou eu que estou recebendo da presença dele. Seja tocado nesse dia por essa palavra, porque depois de uma grande frustração, você está apto, capacitado a viver uma palavra profética na sua vida. A promessa verbal foi: vai, lança a rede. E lançando ele a rede, houve uma grande pesca. Mas porque ele disse: sobre a tua palavra eu vou lançar. A palavra do Senhor hoje para a tua vida é portas abertas. A palavra do Senhor hoje na tua vida é: eu sou o teu mantenedor, missionário. A palavra hoje para a tua vida é cura, é milagre, é batismo com o Espírito Santo, é salvação. Joga a rede na tua casa, joga a rede. Missionária, mas tem peixe que está escorregando da rede. Mas o pescador é Jesus. Quer saber de uma coisa? Existem peixes que eles olham a rede, eles estão fugindo, que são aqueles que você fala assim: está na depressão, está na cocaína, está na maconha, está mesmo na promiscuidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o pescador Jesus, ele conhece a cada peixe pelo seu nome. E você que está lançando a sua rede, e você está agora dizendo: ah, mas fulano está tão mal, tal pessoa, meu filho, meu marido, ou seja, quem for o meu amigo, ele está de uma maneira tão crítica. Quero dizer uma coisa para você: o pescador ele escolhe os peixes que ele pesca? Não. O missionário ele tem poder para escolher a dedo quem é que Deus vai salvar no culto? Não. Então para de se preocupar com os peixes machucados
e quase mortos que vão chegar para dentro da rede da casa do Pai. Porque o pescador, que é o Espírito Santo, ele não pesca aquele que somente o pregador acha que tem que entrar, aquele que o pastor acha que tem que entrar. A rede alcança todos, e principalmente aqueles que estão escorregando. Pega essa palavra no seu coração, feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse dia. Na primeira instância, eu quero orar pela tua vida ministerial, espiritual, porque essa palavra é espiritual nesse dia. Soberano Pai, queremos te louvar nesse dia, Senhor. Há uma pesca maravilhosa para acontecer no Brasil. Há uma pesca maravilhosa para acontecer nessa casa. Deus, essa pessoa tem se afastado de toda a aparência do pecado, de todo o engano, para viver uma vida em verdade na sua, apertada pela multidão, pelas respostas, pelas opiniões paralelas, mas nada se compara com um alvo que ela tem a seguir. Oh, glória a Deus. Deus, essa pessoa já está aí como Simão, ainda que ela entenda muitas coisas, ainda que ela tenha, Senhor, um conhecimento, nada supera, Senhor, o teu conhecimento, porque o Senhor é mestre por excelência. Entra agora, Senhor, que haja pesca nessa casa, que haja pesca aqui em São Paulo, que haja pesca de almas no Brasil. Eu profetizo a pesca maravilhosa. Eu profetizo que depois de um tempo, Senhor, de empenho, não vai ser desvalorizado tempo e nem toda a capacitação, Senhor, desse pescador de almas. Eu profetizo a pesca na tua vida. E agora, liberando sobre a tua vida financeira, eu quero liberar para você que, assim como a semente, ela é jogada na terra para ela morrer, e quando ela germina, ela começa a produzir. Eu profetizo na tua vida: lança a tua rede, lança o teu voto, lança, aleluia, tudo aquilo que você libera sobre esse altar. Ele não deve nada, ele não esconde nada de ninguém, muito pelo contrário. O altar santifica a tua oferta e abençoa a tua vida. O altar tem poder. Você vai viver a pesca maravilhosa na tua vida. Eu libero a grande pesca na tua vida, em nome de Jesus, amém? É isso daí. Não guarde a tua rede, como diz o louvor, porque mesmo que você esteja cansado, depois de tantos dias de trabalho, o seu empenho não é em vão no Senhor. A pesca maravilhosa está chegando no teu barco. Recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Eu quero agradecer esse dia, essa oportunidade. Compartilhe aí essa palavra, marque os teus amigos, amém? Ore pelo meu ministério, para que o Senhor possa continuar me usando como uma pescadora, uma ganhadora de almas. Vai lá no Facebook, Paloma Fonseca, segue lá, compartilha. Entra para você ver os trabalhos, as missões que o Senhor tem feito por intermédio da minha vida. Entra no Instagram também, Miss Paloma Fonseca, partilha lá e segue, amém? Eu conto com as tuas orações. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, a paz do Senhor.